pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Multiversos Integrativos. Eu sou Luciana e nesse momento peço licença para iniciar a construção do saber integrativo sobre a desadaptação e o autoconhecimento integrativo. E para quem não me conhece, eu sou Luciana, psicóloga integrativa, epistemóloga, educadora de profissionais em psicoterapia integrativa, administradora, uma longa jornada de atuação na pesquisa, na docência, na terapêutica, na clínica, supervisionando e educando profissionais em psicologia na Federal, lá no Rio de Janeiro, e nesse momento aqui em Portugal, atuando na investigação científica na Universidade de Trás dos Montes e Douros, e já tendo passado pela Universidade de Braga, enfim, aqui vivenciando integrativamente e aqui nesse projeto, no canal Multiversos Integrativos, construindo o saber integrativo acessível a todos. Vamos falar de desadaptação e vamos falar de autoconhecimento integrativo. Nós já vínhamos conversando sobre a desidentificação, aquela questão de não me identificar, a minha inteireza não se identificar num processo de vivência que eu estou vivenciando. Se eu estou vivenciando, a minha inteireza foi ali acessada, foi processada, articulada para essa vivência. Embora o meu contato se deu fragmentadamente durante essa vivência e de repente eu me assusto e dentro de uma vivência que eu não me identifico. E essa desidentificação ela articula as minhas múltiplas dimensões, podendo articulá-las de modo que o meu autoconhecimento, aquilo que eu tenho como registro de quem sou eu, como eu me expresso, como eu ajo, como eu penso, como eu sinto, os meus valores, os meus sistemas de crenças, os meus sentidos, significados, símbolos, o meu corpo físico, as relações sociais que eu estabeleço, os limites, as justas medidas, os parâmetros, aquilo que eu acredito para além de mim, além da minha pessoalidade, a minha transcendência, estejam em contatos fragmentados e por razões da minha escolha de contatos fragmentados, eu desidentifique os conteúdos ou eu desidentifique as integrações que foram estabelecidas e de repente eu tenho um contato integrativo, um autoconhecimento integrativo durante a vivência e a desidentifico de sendo minha, apesar de eu a estar vivenciando. Eu estou vivenciando e de repente tenho um autoconhecimento de mim mesma e me questiono, como eu posso estar vivenciando isso? Como eu posso estar vivenciando isso dessa forma? Como eu posso estar vivenciando isso desse modo, com essa forma de fala, com essa emoção, com essa cognição, com esses papéis relacionais sociais que eu assumi, enfim. Em algum momento há uma manifestação de autoconhecimento que é dissonante da identificação que eu tenho de mim mesmo e há o processo de desidentificação. Do mesmo modo que há esse processo de desidentificação por dissonância, por divergência, de contato com as minhas múltiplas dimensões e as gradações de atuação ou de inibição delas, também há a possibilidade de eu vivenciar contatos fragmentados do meu autoconhecimento e do meu conhecimento dos outros ao qual eu estabeleço relações ou que estão presentes no ambiente ou da identificação do meu conhecimento, da minha investigação de outros elementos que estão
no meu externos a mim, que estão ali e que estão presentes e que fazem com que a minha ação, ou seja, a integração das minhas múltiplas dimensões, a integração de quem eu sou, de como eu me estabeleço e do que eu faço, ocorra de uma forma desajustada, desadaptada, desconectada, inadequada a todos ou a alguns elementos que estão ali em interatuação comigo, porque estão presentes ali no mesmo espaço, no mesmo tempo e de alguma forma trocam, interferem, interatuam em mim e eu interatuo neles. Quando isso acontece, nós vivenciamos processos de desadaptação. Os processos de desadaptação, ou seja, de desconexão, de falta de integração, falta de associação da minha inteireza com a inteireza de outros que estão no meu entorno, ele ocorre também, da mesma forma que a desidentificação, por contatos fragmentados, por contatos aos quais eu me estabeleço sem autoconhecer-me integrativamente e sem estabelecer um ponto de contato e de investigação, de conhecimento da inteireza daquilo tudo que não sou eu, que são os outros e que estão no mesmo tempo, no mesmo espaço em que eu estou, portanto, estão vivenciando, de algum modo se relacionando comigo. E quando eu não faço um autoconhecimento integrativo, quando eu não estabeleço um conhecimento das minhas múltiplas dimensões, das suas gradações de atuação, eu também muitas vezes não pratico um contato integrativo, ou seja, de procurar conhecer, de entender as características, as especificidades dos outros aos quais eu me relaciono, que estão presentes no meu ambiente. A minha integração, a integração da minha inteireza com a integração da inteireza dos demais, dos outros, que estão no mesmo ambiente em que eu, no mesmo tempo, ocorre também desintegrada, ou seja, em aspectos desconexos, em aspectos inadequados, em aspectos divergentes, o que estabelece uma desadaptação. E nessa desadaptação, haverão ali ruídos ou conflitos, haverão ali intensificações, haverão ali dificuldades na minha inteireza de realizar a homeostasia, ou seja, a minha regulação como um todo mediante as interferências que eu gero nos outros, na inteireza dos outros e os seus efeitos de retorno sobre mim. E essa desadaptação dificultará, ou seja, tensionará, gerará mais desgastes na minha inteireza para sustentar, para manter aquela vivência. E que pode trazer, inclusive, uma ampliação dessas desadaptações, dessas divergências, dessas dissonâncias entre eu e o outro que sofre interferência gerada por mim, pela minha atuação, pela minha presença, pelo meu estar no mundo, e desse efeito que promove de desadaptação, de desajuste do outro a mim, que reverbera, que retorna sobre mim. Então, eu tenho as adaptações, os ajustes meus próprios para fazer, para eu estar adequado, aquelas relações, aquele ambiente, aquela troca, aquelas interferências que eu causo. Então, eu já tenho uma necessidade de ajuste, de modelação, né, de gradação das minhas múltiplas dimensões para estar ajustada a tudo que está fora de mim, que eu inicialmente não investi em autoconhecer a mim, as minhas múltiplas dimensões e os seus níveis de atuação, de inibição, e tenho que adaptar isso que eu já não integrei para colocar, para externalizar
E também tenho que adaptar essas inteirezas, aqueles que estão fora, que eu também não fiz uma investigação integrativa e, portanto, eu não conheço sob essa égide das suas especificidades multidimensionais. Então, eu tenho que adaptar, agora fazer um esforço de adaptação das inteirezas dos outros, aos quais eu já promovi interferência e dos quais eu já recebi efeitos de retorno e que vão me gerar duplos trabalhos de adequação. Aquele pelos quais inicialmente eu não executei, que dizem respeito em minha integração, de eu ter o autoconhecimento integrativo das minhas múltiplas dimensões e como elas estão integradas entre si e como essa integração delas entre si está integrada, as múltiplas dimensões do outro, a totalidade do outro. Então, eu já não fiz esse trabalho inicial que eu já deveria ter feito, e se eu já tivesse feito, eu talvez tivesse identificado essas desadaptações, esses desajustes, e já poderia ter trabalhado para contê-los, para desenvolver habilidades que contivessem essas desadaptações, mas eu já não fiz no início, por isso estou numa vivência desadaptativa. E além de eu não tê-lo feito inicialmente, eu também agora preciso fazê-los e ainda preciso fazê-los de modo que se adapte aos efeitos desadaptativos que eu já estou recebendo como efeito de retorno dos outros. Ou seja, eu tenho um esforço maior, porque agora eu tenho que me integrar, eu tenho que integrar a mim, tenho que integrar aos outros que eu já causei efeitos dissonantes, efeitos disruptíveis, efeitos que são ruidosos, são conflituosos, e integrar tudo isso. O que vem do outro já em dissonância, o que está em mim que eu anteriormente não integrei, e gerar um esforço de uma interatuação nova que seja adaptativa na minha composição de inteireza e na dos outros, já tendo eu agido e exposto, criado interferências na minha vivência externa que já foram desadaptativas, ou seja, que já geraram padrões ruidosos e efeitos de retornos de desadaptação aos outros elementos vivos que estão no meu meio, que estão no meu ambiente. Ou seja, o autoconhecimento integrativo, ele também impede ou dificulta que nós vivenciemos interatuações desadaptativas, ou seja, que nós vivenciamos o nosso ser no mundo que se desadapte aos outros seres do mundo, que gerem só essas inadequações. Até porque quando nós nos autoconhecemos, nós ao nos integrarmos, nós integramos as nossas multidimensões já para aquela vivência que nós vamos estabelecer. E também já temos integrações da nossa inteireza suficientes para estabelecermos planos contingenciais, ou já para identificarmos possíveis ajustes, adequações que ao longo da interatuação, ao longo da interferência, ao longo da troca, eu ajo no outro, o outro traz uma resposta, faz um efeito de retorno que age em mim, e eu me ajusto a isso. Então, esse autoconhecimento integrativo nos traz todo o conhecimento sobre nós mesmos, sobre nossas múltiplas dimensões, já apto para nos integrar aos movimentos dos outros e também sinalizando possíveis ajustes que nós precisaremos fazer, porque o outro é tão vívido, dinâmico e processual quanto nós, e vai se manifestar, e a manifestação do outro vai trazer a nós necessidades de novas manifestações nossas e que sejam consoantes, que sejam adaptadas, que sejam adequadas às dos outros. Então, ao vivenciarmos o autoconhecimento integrativo, nós estamos nos distanciando, nós estamos afastando de nós estamos repelindo de nós as vivências desadaptativas, porque tanto vamos utilizar a nossa articulação, a nossa integração,
de autoconhecimento, quanto vamos também escolher autoconhecer os demais nas suas múltiplas dimensões e nos seus múltiplos níveis de ação e de inibição, e poderemos ajustar a nossa integração de atuação mais adequadamente à integração de atuação do outro, e já poderemos até prever os ajustes que poderão surgir, as contingências, as alternativas, os planos B do efeito de retorno do outro sobre nós. Então, o autoconhecimento integrativo favorece que nós não vivenciemos de modo desadaptativos. E se algo houver que já manifeste uma dissonância, possamos rapidamente fazer os ajustes de adequação, de adaptação, e essas possíveis dissonâncias não terem intensidade, não se manifestarem intensamente durante a interatuação. Agora, quando nós vivemos contatos que são fragmentados, que não são viabilizados pelo autoconhecimento integrativo, nós também facilitamos as vivências desadaptativas através da nossa ação, o nosso estar no mundo e as relações de interferência que nós estabelecemos aos outros elementos que estão também no mundo. E aí, essa vivência desadaptativa vai requerer e vai intensificar ainda mais a nossa processualidade, porque nós vamos ter mais esforços para nos autoconhecer e adaptar integrativamente, ter contato, estabelecer os multiníveis e como integrá-los em nós mesmos, no nosso autoconhecimento, mas ali em loco já com efeito de retorno de inadaptação da nossa relação de interferência, de interatuação com a inteireza dos outros, tendo que fazer um outro esforço de autoconhecimento do outro que inicialmente nós não fizemos, de integração da nossa inteireza, mais da nossa integração com a inteireza do outro, sob a égide de uma dissonância, de ruídos, de conflitos, de inadequações, de desadaptações que intensificam ainda mais o processo. Mas a partir do momento que ocorrer o nosso autoconhecimento integrativo, escolhermos o conhecimento integrativo do outro, essas adaptações serão possíveis de serem realizadas, mesmo na contingência já de iniciadas numa desadaptação, mas com um esforço um pouco mais intensificado, poderemos nos adaptar e dar prosseguimento em vivências que sejam adaptativas, porque escolhemos o autoconhecimento integrativo e a via de investigação de conhecimento integrativo dos outros. E aí podemos estar no mundo gerando as nossas interferências de modo integrados a tudo e a todos que estão no nosso entorno, que estão no mundo, no mesmo momento que nós ali também estamos. Então essa foi a construção do nosso saber integrativo sobre o autoconhecimento integrativo, que desfavorece, dificulta e nos afasta das vivências desadaptativas e as intensificações consequentes a estas, e possa nos permitir vivências adaptativas e facilmente ajustadas aos movimentos interatuantes dinâmicos que toda a processualidade de vida realiza, proporciona, e é este o sentido da nossa existência. Então, por hora, eu vou manifestando gratidão profunda pela construção desse saber integrativo, agradecendo a todos que aqui acompanham esse processo de construção, pedindo àqueles que acharem meritório que atribuam um like, joinha, compartilhem o vídeo, aqueles que têm sugestões, temáticas, dúvidas, que comentem o vídeo, e para aqueles que quiserem fazer contato para o desenvolvimento de processos integrativos comigo, o e-mail do nosso canal na descrição do vídeo. Será uma honra poder receber o convite e desenvolver esses processos com cada um de vocês. Por hora, eu manifesto a minha gratidão profunda pela construção desse saber integrativo.